pessoal, se vocês ficarem com dúvida, né, em alguma dessas teses que eu vou passar, fiquem à vontade para perguntar. Primeira coisa que eu estou investindo, essa talvez seja a mais óbvia que todo mundo já estava esperando, roll-ups. O que são roll-ups? São estruturas de condensação de dados dentro da rede da Ethereum e que provavelmente vão se expandir para outras redes EVMs. A gente já tem, inclusive, iniciativa, por exemplo, entre a Avalanche e a Boba Network, que é um roll-up da rede do Ethereum, querendo também fazer estrutura de roll-up na Avalanche. A gente tem, por exemplo, iniciativas dentro do roadmap da Binance Smart Chain olhando para roll-ups. Então, tende a ser uma tecnologia que a gente vai olhar muito para isso. E aí eu vou fazer só a explicação básica de roll-ups. Eu acredito que a maior parte das pessoas que acompanham aqui o conteúdo já deve ter me visto falar uma vez, mas só para quem ainda não entende, né, o conceito de roll-ups, ficar bem fixado. O que é o roll-up, né? O roll-up é o seguinte, imaginem uma cidade, a gente tem uma cidade que tem 100 casas, e essa cidade de 2016 para 2023 começou a se tornar extremamente relevante, e começou a sofrer com especulação imobiliária. Então essa cidade começou a vir muita gente, ela está na sua ocupação máxima, as casas estão extremamente caras, e não tem como a gente, para a maioria das pessoas, morar nessa cidade. Como a gente resolve esse problema? Basicamente, a gente derruba a casa e melhora o nosso aproveitamento da metragem quadrada dessa casa, que é justamente construindo prédios. Pô, o pessoal tá me zoando aí no chat, já me deram até recomendação médica, que isso. Faz parte. Não, cara, o São Paulo aqui tá puxado, tá frio. Mas enfim, voltando à explicação, mas basicamente, né, o que é um prédio? Um prédio são várias casas comprimidas, assim como um roll-up. São várias transações que se comprimem e se registram em um único espaço no Ethereum. Por que estou de olho em roll-up? Porque, para mim, é uma das teses mais fortes que a gente pode ter nos próximos ciclos. Primeiro, EIP 4484, no final desse trimestre. O que é essa IP? Essa IP vai mudar a forma que a gente registra dados dentro da rede do Ethereum e vai reduzir em 20 vezes o custo de rollup. O que isso significa? Basicamente, se hoje você paga $1 para interagir com o rollup, você vai pagar 5 centavos de dólar. Então a gente vai reduzir o custo de 20 vezes nos rollups, que são responsáveis por 90% do custo de operações dos rollups. Então a gente vai ter um super incentivo para que os rollups fiquem mais baratos e suportem mais transações e sejam mais interessantes. Segundo ponto, Dunking Shardings nos próximos 2 anos. Esse é um dos temas mais quentes que existem no mercado de cripto do ponto de vista técnico. Praticamente ninguém explica. Eu vou buscar, provavelmente a gente faz uma live, se vocês quiserem, me avisem, que a gente faz isso para vocês. Só deixarem no chat também se vocês têm interesse sobre isso. Mas, basicamente, é uma mudança na forma de registro de dados que vai reduzir em até 100 vezes o custo do rollup. Por fim, grande desenvolvimento acadêmico. Esse é um dos assuntos que mais está sendo estudado, pesquisado e investido pelo mercado de modo geral. Então, para mim, é um momento muito interessante. E aí o Claudio perguntou, né? Como você está vendo soluções de camada para esse ano? Cara, eu estou vendo as soluções de segunda camada como um momento muito interessante. E aí eu acho que vale a pena eu até fazer um comentário aqui, que, por exemplo, eu coloquei 4 ativos aqui, que são 4 dos ativos que eu estou mais acompanhando. Arbitrum, Polygon, ZK-Sync e Lia. E eu sei que muita gente vai falar, pô, mas Arbitrum é um ativo ruim. Arbitrum é um ativo que tem um tokenomics ruim. Não discordo. Arbitrum realmente tem um tokenomics praticamente inútil. É um dos piores tokenomics que a gente está vendo recentemente. Mas Arbitrum tem um time muito, muito consistente nesse aspecto. E outra coisa, o cripto não é só baseado em fundamentos. Infelizmente, cripto tem a sua variável especulativa. E quando eu penso que a gente está num momento que a gente está numa baixa do ponto de vista da especulação do mercado de modo geral, porque a gente está com baixa liquidez, eu teria uma pequena posição em Arbitrum, pensando do ponto de vista especulativo. Talvez aí seria ajustar como a gente vai fazer nesse sentido. Desculpe, Opa. mas eu não posso operar. E aí talvez seria como a gente vai ajustar se a gente vai estar posicionado só em Arbitrum ou eventualmente já tem algumas aplicações ali dentro. Mas é importante a gente ter esse racional, que cripto tem essa variável especulativa, é importante a gente ter um pouco dessa sacada. Uma das dúvidas mais recorrentes quando a gente abre a live para falar sobre o rollup, que é essa dúvida do Victor. Mas, cara, se a gente expandir rollups, etc., tudo vai ficar muito barato. E aí? Então, esse é o ponto. Imagina, novamente, vamos voltar para o exemplo da cidade. Vamos imaginar que na cidade
o resultado do governo, o governo no caso seria Ethereum, ele é baseado no IPTU no preço daquelas casas. E aí a Ethereum decide dar um incentivo de IPTU que ele vai reduzir em 20 vezes o custo. E aí entra a grande sacada aqui. Se o Ethereum está reduzindo 20 vezes o custo, quanto isso vai ser negativo? Isso vai ser negativo se a gente tiver 20 vezes, a gente não atingir 20 vezes mais transações. Se a gente passa de 20 vezes mais transações, volta a queimar mais ativo. E aí a gente só expande a usabilidade e constrói ainda mais alicerces que mantém aquilo e sai do caso de uso de apenas um criptonativo para algo ainda maior, para algo mainstream. E esse é o ponto. Eu acredito que a gente vai passar muito mais do que 20 vezes transações nessa questão dos rollups. A gente vai expandir, mas a gente ainda vai continuar consumindo ainda mais Ethereum. Então, esse é o que eu vejo de ponto mais interessante. Segunda dúvida que o pessoal perguntou aqui, cara, por que você excluiu Optimistic e StartNet? Cara, Optimistic é porque realmente eu acho o time da Optimistic muito pouco competente. E do ponto de vista de ativo, hoje é um ativo que eu não vejo tanto futuro em relação a time, em relação a usabilidade. StarkNet eu continuo acompanhando, não acho que vale a pena não acompanhar, mas hoje é um case que eu acho um pouco mais fraco, justamente porque ele usou uma estrutura de rollup chamada estrutura de rollup Stark, que força você a criar uma nova linguagem de programação. E para você fazer um onboarding de novos usuários, isso se torna mais difícil, tá bom? Também o pessoal perguntou aqui, né, desses daqui, o que eu acho de cada um desses ativos aqui, né? Aqui, o Fábio Leite mandou essa pergunta. Vamos lá. Então, eu comentei de Arbitrum, nesse sentido, eu expliquei um pouco, né, justificativo do que eu tô vendo. Polygon, cara, Polygon, eu sempre falo, não enxerguem Polygon como um único caso de ZK Rollups, mas como um hub de casos de ZK Rollups. Eu até tô querendo fazer uma thread no Twitter explicando melhor isso. Polygon é uma grande holding com várias soluções de escalabilidade dentro da rede Ethereum, inclusive não se restringindo a soluções só EVM do padrão do Ethereum, mas criando outros modelos, como por exemplo o que eles estão fazendo na Polygon Mind. Para mim, é um dos cases mais interessantes, e o próprio time já falou que o token Polygon vai estar presente em todo o seu ecossistema. ZK Sync, para mim, eu acho que é um case assim, que ele necessariamente ele vai precisar de um token tanto de utilidade quanto de governança. O token faz parte, tá, pessoal, de toda a dinâmica que a gente vai ter dentro da ZK Sync. Então, eu acho que a gente vai ter airdrop de token da ZK Sync, vale a pena estar interagindo na solução nesse sentido. E por fim, LIA. Por que LIA? Porque eu acho que também é uma das soluções mais legais que a gente tem no mercado. É uma solução que ela tem uma capacidade de capilaridade muito grande, porque ela está sendo desenvolvida pela Consensus e vai estar sempre ali implementada na MetaMask, que é a maior carteira hoje de uso para criptonativos. Outras soluções que valem a pena a gente citar aqui. Tem a Taiko também, que é um outro rollup que tem potencial para airdrops, e tem a Scroll, que é um outro case que também tem potencial para airdrop. Talvez o Scroll seja o case mais estruturado, que, enfim, funciona melhor e que as pessoas menos conversam. Enfim, essa relação não é o melhor case, tá? Mas é um dos cases mais bem estruturados que as pessoas falam muito pouco, porque não tem um marketing tão agressivo, mas que também é uma solução que potencialmente deve ter algum airdrop, e eu acho que vale a pena vocês estudarem aqui. E também tem a Base da Coinbase, que eu acho que é uma outra solução desenvolvida em cima da Optimistic que vale a pena ser acompanhado, vale a pena se estudar. Pessoal perguntando hoje em relação aos rollups, o que eu vejo de maior inovação. Hoje, cara, são as soluções da Polygon e as soluções da LIA. Para mim, são duas das soluções que mais têm entregado resultado em cima disso. E aí aqui o DeFi Guy faz uma pergunta que eu acho muito legal, que é, Orlando, mas qual seria o risco regulatório dada a centralização dos sequenciadores e a baixa utilidade dos tokens? Pergunta perfeita. Sequenciadores vai ser um risco sim em rollups, por isso que a gente não pode ter uma carteira, enfim, é um setor de risco naturalmente, é um setor que ele está sendo validado ainda. Hoje, a maior parte dos rollups ele funciona apenas com um único validador, apesar dos saldos ali, caso aconteça alguma coisa, eles vão, por conta deles estarem distribuídos com a segurança do Ethereum, você não vai perder provavelmente a grana, mas eventualmente pode ser que a solução em si seja censurada e pare de funcionar, apesar de eu achar uma probabilidade baixa, mas é um risco ser considerável. E sobre a baixa utilidade, eu acho que a gente vai construir utilidade ao longo do ciclo. O ponto é que, como a gente está no momento de baixíssima especulação, eventualmente vale a pena posicionar em alguns cases de forma pequena, que não tem um tokenomics tão claro, uma utilidade tão clara no token, surfar essa especulação e depois sair no momento que o mercado começar a desaquecer.
Então, acho que também tem um pouco dessa lógica, tem um pouco dessa malandragem, e eventualmente até mesmo interagir nessas soluções para pegar drops e poder ficar posicionado a custo zero. Então, acho que é um pouco da forma que eu estou pensando, lidando com essa dinâmica, tá bom? DeFi. O pessoal falando aqui que entrou para dar o like, que concorda. Deixa eu ver o que a galera tá comentando aqui. O pessoal comentando aqui só Ether tem tokenomics. Eu tenho a concordar em partes com isso. Eu acho que grande parte do mercado realmente falha muito em tokenomics. A gente ainda tem uma vertente especulativa muito grande. E o pessoal perguntando da Base, Coinbase, também acho que é um ponto muito, muito importante que a gente tem que estar de olho aqui. Thiago Vilela aqui, participando, falando na documentação oficial da ZK5, excelente contribuição aqui. Eu tô feliz que estou vendo uma galera que eu conheço que é brother aqui. Mas bora lá. Segundo setor que eu tô olhando, Data Viability, porque senão essa live vai ficar de mais de 1h30 e a galera vai começar a brigar comigo. O que a gente tem em Data Viability que eu acho interessante? Celestia, Aging Layer e Avail, que é o spin-off da Polygon, né? Tinha Polygon Avail, o time da Polygon recentemente saiu, né? O time da Polygon Avail saiu e criou a Avail. Por quê? Primeiro, são essenciais para o desenvolvimento de rollups e para toda a comunicação de estruturas de execução. Se a gente está enxergando um mundo que vai ter a modularização da blockchain, a gente vai precisar dessas estruturas. Farão uma parte fundamental de toda a estrutura de Dunkin' Shardings, principalmente para a gente falar em relação à comunicação de dados, para a gente falar da própria estrutura de MEV, provavelmente vão fazer parte dessa estrutura, e fazem parte do novo formato de blockchain. Então, esses são 3 pontos que eu vejo fundamentais. Cases que estão aqui fazendo um pouco dessa estrutura. Celestia, Aging Layer, apesar de ser uma estrutura de restaking, ele acaba usando alguns conceitos de data viability, então acho que acaba se encaixando aqui. E a Avail da Polygon. Hoje, esses cases não tem token ainda, vale a pena interagir com o ecossistema, vale a pena utilizar essas soluções, vale a pena acompanhar essa dinâmica para a gente conseguir aproveitar isso. Só respondendo uma outra dúvida aqui, a dúvida do Romero, ele falou, ou do Diego Romero, que ele perguntou por que eu condenei a Optimistic se a base é construída em cima dela. A questão é que, beleza, a base é construída em cima dela, talvez essa saída que a Optimistic está fazendo, de pensar em Layer 3 com aplicações mais específicas, pode ser uma mudança, mas aí o time da base que está coordenando toda a estrutura e a Coinbase que está pensando principalmente na parte de distribuição e na parte comercial. Para mim, a grande falha que eu vejo hoje na Optimistic é realmente a dinâmica comercial do time, a dinâmica de gestão do time. Por isso que eu não acho uma solução tão interessante, apesar de não ser uma solução que é boa do ponto de vista técnico. Não é boa do ponto de vista de gestão. E aí, quando você muda quem está gerindo, aí você começa a ter uma outra perspectiva. Entendeu? Beleza, vamos seguir lá. Segundo setor, então, Data Viability. Terceiro setor que eu quero comentar aqui com vocês, Layer 0. Mas eu quero chamar agora de protocolos de mensageria. Não acho que seja legal a gente ficar fazendo essas distinções de Layer 1, Layer 2, porque a gente não tem nada tão claro. Eu acho que, para mim, o melhor termo que a gente pode significar tudo isso é Layer 0, protocolo de mensageria. Nesse sentido, porque eu acredito nisso? Porque a gente tem um mundo que potencialmente vai ser multi-chain, a gente vai ter a necessidade de comunicações públicas e privadas, especialmente com o avanço dos CDBCs. A gente vai ter a realidade de blockchains privadas e a gente vai precisar comunicar nesses dois mundos. E por fim, as pontes hoje são o elo fraco do mercado de cripto. As pontes hoje são um ponto ali de falha desse mercado. Então, é onde que eu vejo que tem muita oportunidade. Quais são os 3 cases que eu estou acompanhando nesse sentido? Layer 0, potencialmente vai ter um airdrop, teve um investimento muito grande de VC, então vale a pena em utilizar soluções white label que eles desenvolveram, vale a pena acompanhar o case, porque tem uma chance muito grande de ter airdrop. Zeta Chain também está em modelo de testnet, também tem um potencial muito grande de ter airdrop, também teve uma mesma dinâmica de investimento de Layer 0 de diversos outros casos que teve airdrop por conta ali da busca de liquidez de VCs. E por fim, Chainlink, através do CCIP. Aí é um outro case que eu também acho que tem um potencial muito grande. É um case que sabe muito bem fazer toda essa dinâmica de comunicação. Então seria ali os 3 cases que eu gastaria tempo. Acho que, novamente, vale a pena. Igual comentei com o Scroll, com o Lia, com o ZK Sync, Layer 0 e Zeta Chain tem um potencial muito grande de rolar drop.
E aí é uma oportunidade de vocês interagirem com essas soluções que ainda estão em testnet, praticamente não gastarem dinheiro e com isso terem o potencial de receber ali, às vezes, 500 mil dólares na sua carteira, e com isso já está posicionado nesse case. O mesmo vale, inclusive, também para Celestia, que é outro case que ainda não tem token, a Veil, que não tem token. Então percebam ali como a gente tem oportunidades legais se a gente continuar estudando, engajando, acompanhando essas comunidades. Se eu estivesse na pele de vocês, entrem no Discord, acompanhem as inovações, interajam com as soluções, que a probabilidade de dar bom é alta, e sei lá, talvez daqui a 6 meses, um ano, a galera vai mandar mensagem agradecendo, pô, você mostrou esse case, mostrou aquele case, e felizmente eu consegui interagir e ganhar algum dinheiro com isso, assim como, por exemplo, aconteceu com a Arbitrum, com o Optimistic. Então, realmente, eu acho que vale a pena. Seguindo aqui, para nossa quarta e tese final aqui, Layer 1, ou camadas de registro. E aqui eu quero deixar muito claro para vocês que a gente precisa ter contrateses. Então, para mim, esse é o ponto mais fundamental daqui dessa análise. Não adianta a gente só ir para a tese com maior probabilidade no mercado. A gente precisa estar exposto em outras teses. E isso, para mim, é um dos pontos que eu gosto de trazer de visão aqui para vocês, que é o seguinte. A Ethereum, ela definiu um caminho muito claro de escalabilidade, que é o caminho de rollups. Se o rollup for a solução para os problemas da Ethereum, beleza. Tudo isso que eu citei aqui, daqui para tirando o Layer 0, protocolo de mensagerias, Data Viability e o rollup, os caras vão explodir. E Ethereum em si vai explodir. Agora, se a solução final de escalabilidade de cripto daqui a 5, 10 anos a gente perceber que não vai ser só rollups, vale a pena estar posicionado em outros cases que estão buscando outras escalabilidades diferentes. E aqui eu deixei 3 cases que fazem coisas relativamente parecidas em relação à escalabilidade, que é a NEAR, que vai para um caminho de fragmentação, a Polkadot, que vai fragmentação, no caso, para estruturas de sharding, a Polkadot, que vai para um caminho de fractais de escalabilidade, e a Evemos, que é uma outra solução que eu acho que vale muito a pena acompanhar, que é uma estrutura mais de adaptação de VMs, e enfim, que traz ali uma possível comunicação com o ecossistema da Cosmos. Para mim, a gente ainda pode ter o cenário de AppChains, a gente pode ter essa dinâmica. E é aqui eu acho que é legal da gente responder outra dúvida aqui do Diego, que é, acredito também em Layer 0, mas você não acredita que isso seria uma narrativa para um próximo ciclo? Vejo o autofinanciamento desses tokens nesse ciclo de Layer 2 e nas estruturas descentralizadas de staking. Então, acho válido a visão que você está trazendo, cara, mas eu acho que a gente precisa ter uma carteira diversificada em relação à tese. E a gente ficar só se prendendo a tese principal do mercado pode dar errado caso essa tese principal não se concretize. Outra dúvida, por que não adicionei Cosmos? Cara, porque hoje o token Atom ele ainda não conseguiu se consolidar como um token ali de segurança da rede, não consegue capturar o crescimento do Cosmos Hub. Então isso para mim é um ponto negativo. Um outro ponto, eu acho que até vale um parênteses aqui, que é em relação a Polkadot. Polkadot, apesar de ser um case que eu vejo muito potencial, eu tenho percebido que a política de tokenomics do Polkadot tem sido ruim, de modo geral. As parachains não capturaram tanto valor quanto se era imaginado, provavelmente pelo desenho, quando a gente esteve no bear market. E hoje os usuários, eles estão pagando, apesar de terem taxas baratas e uma solução boa na Polkadot, eles estão pagando o custo disso através da inflação daquele ecossistema. E assim, para mim, isso até pode ser uma das contrateses fortes para Polkadot. Talvez seria um dos motivos que eu até tomaria um pouquinho de cuidado no excesso de exposição em Polkadot. Então, acho que até vale mesmo uma parte da reflexão que eu estou fazendo para a questão de Atom, estou fazendo nesses pontos. Pessoal perguntando sobre plataformas de derivativos, eu acho uma tese legal, mas eu acho uma tese mais arriscada do ponto de vista regulatório. Por isso que hoje eu estou focando na parte de infraestrutura, tá? Até justificando porque a gente deu esse direcionamento. Acho que infraestrutura é a tese mais clara para o próximo ciclo de alta do mercado. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima!